Então, com vocês, nossos queridos, né? Gilberto Bordalo, né? Que todo mundo já conhece. Isso aí. Então, uma boa noite a todos. Eu só ouvi os desencarnados. Boa noite. Agora melhorou. Mas então nós vamos tratar de um assunto que eu espero que vocês custem um pouco a dormir quando chegarem em casa. Vamos tratar da obsessão, características. E nós vamos ver um ângulo que não é muito abordado nesse processo de obsessão. Emmanuel fala que, numa definição clara e de fácil entendimento, ele classifica a obsessão como o equilíbrio de forças inferiores retratando-se entre si. Quer dizer, são duas forças inferiores que se afinam, que se retratam e se conjugam para uma determinada função, para atingirem um objetivo. Então, ele indo além, ele diz que é um fenômeno de reflexão, pura e simples. Não ocorre tão somente dos chamados mortos para os chamados vivos. É o campo que nós vamos abordar. Porque, na essência, muitas vezes, aparece entre os próprios espíritos encarnados a se subjulgarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. Então nós vamos ver detalhes da obsessão de encarnado para encarnado. Que a gente tem a mania de, coitado, de botar a culpa no obsessor. Qualquer coisa que acontece é o obsessor, não é? Quer dizer, então existia um senhor que não acreditava em nada, era materialista, era um debochado, um gozador, e a mulher dele era espírita. Então ele ouvia as conversas e dizia, tudo para vocês é espírito. A janela, o vento bateu, a janela quebrou o vidro, foi o espírito que quebrou. O garoto caiu, ralou o joelho, foi o espírito que fez isso. Meu Deus do céu! Ele morava num sítio e estava lá no sítio e um temporal forte, veio um raio, ele estava na rede lendo um jornal e tinha um gato a uns 20 metros assim, o raio veio e matou o gato. Ele ficou apavorado, entrou. Aí ele entrou, quando ele entrou, ele viu o evangelho que a mulher dele usava muito, segundo o espiritismo. Aí, poxa, eu vou ver se é mesmo esse negócio de qualquer coisa, são os espíritos que fazem, né? Aí ele abriu o evangelho. Quando ele abriu, estava escrito lá, se fosse um homem de bem, teria morrido. Ele fechou rapidamente e procurou outro assunto. Não fez união entre um acontecimento e outro, né? Então é um fenômeno de reflexão pura e simples. Então são espíritos encarnados a se subjulgarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. Então vamos ver como é que acontece. A mente que se dirige a outra mente cria imagens para fazer-se notada e compreendida, prescindindo da palavra e da ação. Ela manda o pensamento, a sugestão, e cria imagens na cabeça da outra, prescindindo da palavra e da ação para insinuar-se através do processo de repetição. É uma repetição contínua. Tudo que a gente repete sistematicamente, nós ficamos escravos daquela situação. Se nós formos criaturas tristes, porque todo mundo fica triste um dia, mas você alimentar e realimentar a tristeza é que não é bom. Todo mundo tem uma mágoa uma vez, não é? Ficar magoado, foi mal atendido, recebeu uma frase dura de um parente, de um amigo. Então a pessoa se magoa. Mas o que não é bom é você transformar aquela mágoa com um sentimento presente. Não é? Quer dizer, então é isso que a gente precisa observar. O processo da repetição é que é o nó da questão.
através do processo da repetição, atinge o objetivo a que demanda, projetando-se sobre aquela que procura influenciar. E se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, inicia-se o processo da consolidação, formando-se o círculo, aquilo que Emmanuel chama de círculo. Emmanuel não. Emmanuel, círculo de. Vou botar aqui para. Círculo de encantamento. Então, quando há união entre um e outro, repetida num processo de repetição, cria-se o círculo de encantamento, em que o obsessor e o obsidiado passam a viver agindo e reagindo um sobre o outro. Então é um processo de sintonia, é um processo de reciprocidade que acontece entre obsidiado encarnado e obsessor encarnado. É claro que existe de lá para cá, daqui para lá, mas nós estamos vendo esse ângulo do encarnado com o encarnado. Não há, por isso, uma obsessão unilateral. Não existe. Para que haja obsessão clássica instalada, tem que ver a sugestão de um e o acolhimento de outro. Ele tem que acolher, e nós vamos ver isso com alguns exemplos, a sugestão do outro, né? Então, John Herrenhaud, que tem uma clínica psicanalista, ele referente à obsessão telepática. Ele enumera e analisa o processo da obsessão telepática, provocadas, portanto, por pessoas vivas. Então ele conta um caso. Um deles é de um rapaz rejeitado pelos companheiros de pensão. O detalhe importante é que essa rejeição não era fácil de ser detectada, porque tinha caráter oculto, pois todos fingiam apreciá-lo. Afastando-se o paciente do ambiente, a mudança fez com que os sintomas obsessivos desaparecessem. Que o rapaz foi afastado daquele ambiente, era o que se chama hoje um verdadeiro bullying que acontecia com ele. Aí a obsessão, o processo desapareceu. E então, desaparecido, a mudança fez com que os sintomas obsessivos desaparecessem gradualmente na proporção que os algozes os esqueciam. Quer dizer, então, aqueles que sugeriam essa situação, que rejeitavam ele, que criavam vibrações de rejeição para ele, desapareceram, o mal-estar, o problema de obsediado desapareceu. André Luiz, nos livros Nos Domínios da Mediunidade, ele relata um caso bem sugestivo de dominação telepática, que nós vamos ver aqui. Jovino, o esposo, vivia agora sob uma estranha fascinação de uma mulher. Quer dizer, dia e noite, ele era casado, porque ninguém é perfeito, não é? Acaba casando, então ele se deixava fascinar por uma outra mulher. Dia e noite deixava-se dominar pelos pensamentos da nova mulher. Após a janta, então, olha só como a coisa funciona no dia a dia. Jovino diz à mulher que sairá para compromissos urgentes de negócio. Então André Luiz, surpreso, nota que surpreendente imagem de mulher surge à frente dos olhos dele, André Luiz. Quer dizer, quando o Jovino disse que ia sair para negócio, ele automaticamente estava pensando na mulher que ele ia encontrar. Automaticamente ele formou a imagem na cabeça dele daquela mulher, pelo processo de repetição, porque já havia uma união entre os dois. Qual se fora projetada sobre ele a distância, aparecendo e desaparecendo com intermitências. Então aquela imagem via, saía e voltava como se fosse aquele... E pela constância ela como que se consolida. Um médium vidente, se olhasse ali, ia ver a figura daquela mulher, pensando até muitas vezes que fosse um espírito
desencarnado que estivesse ali atuando nele. Não, era a imagem da mulher que ele, por processo de repetição, lembrava e queria relembrar sempre, né? Anésia, a companheira de Jovino, sentindo-se humilhada diante da secura e dureza espiritual do marido, começa, porque ela sabia do problema, começa a projetar em sua mente a figura de uma mulher. André Luiz, vendo o quadro, nesse momento apresenta-se na sala a mesma figura de mulher que surgira à frente de Jovino, aparecendo e desaparecendo ao redor da esposa triste. Olha só, por isso que os espíritos conhecem os nossos problemas, sabem das nossas lutas, porque eles têm acesso à nossa faixa mental. Então não precisamos esconder nada, porque eles provocam o nosso pensamento, eles lembram uma determinada situação que nós estamos ligados e a gente relembra daquele problema e começa a fazer um histórico daquele problema. Então o espírito sabe. É por isso que muita gente se encanta e fica admirada nesses espíritos que eles vão, e as pessoas, eles acertaram tudo, falaram certinho da minha vida. E tem gente que gasta um dinheirão com isso, a vida inteira. E fica admirada desses espíritos acertarem isso. O esquema é esse, o processo é esse. Eles provocam, estimulam, através de um reflexo condicionado, para que a pessoa lembre aquilo que eles querem conhecer. Está dando para entender? Isso. Então a mesma figura da mulher surgiu, e na medida que a Anésia monologava intimamente na mulher, em termos, olha só, em termos de revide, a imagem projetada de longe abeirava-se dela com maior intensidade. Na medida em que a Anésia ficava irritada, ficava com raiva daquela mulher, a imagem dela tomava como que mais força diante daquelas vibrações que a Anésia levava, jogava. Como a corporificar-se no ambiente. E a Anésia passou a sentir desagradáveis sensações orgânicas e muita tensão mental. Então, meus amigos, tem um remédio para isso que nós vamos ver. Tem um remedinho clássico, falado por Nosso Senhor Jesus Cristo, que se a gente usar, apaga, elimina tudo isso. Um instrutor, Aulus, que acompanhava André Luiz nesse processo, explicou então que Jovino estava sob imperiosa dominação telepática daquela mulher, a qual deixou-se enredar facilmente. Porque é engraçado, as estatísticas mostram que vocês imaginem o alcance do absurdo. Um homem com seus 60 e poucos anos chegou perto do Divaldo Franco, orador, com uma mocinha de seus 35 anos, e disse: "Senhor Divaldo, pede ao doutor Bezerra de Menezes para desencarnar a minha mulher, porque eu achei a minha alma gêmea." E olha, a alma gêmea é sempre mais bonita e mais nova do que a primeira mulher. As estatísticas falam isso, né? Então, naturalmente, a Anésia era mais velha e a outra era mais nova, né? Então, por que a Anésia se deixou... André Luiz pergunta, por que a Anésia se deixou enredar na perturbação constante, a ponto de, durante o descanso corporal, se encontrarem e discutirem asperamente? As duas se encontravam durante o descanso corporal. A Anésia não tem sabido imunizar-se com os benefícios do perdão incondicional. Olha aí. Se ela perdoasse, não acontecia nada daquilo. Então, o perdão é terapêutico, não só do ponto de vista espiritual, como no ponto de vista corporal. É um fenômeno comum? Perguntou André Luiz. É imensamente generalizado. É a influenciação de almas encarnadas entre si, que às vezes alcança o clima de perigosa obsessão. Então, onde nós queríamos chegar? É um processo obsessivo pela repetição de encarnados para encarnados.
Milhões de lares podem ser comparados a trincheiras de luta, em que pensamentos guerreiam pensamentos, assumindo as mais diversas formas de angústia e obsessão. Porque hoje a batalha não é mais com armas, a batalha hoje é mental, dentro do lar. Eles se guerreiam desde quando acordam até o final do dia, né? Muitas vezes a mulher acorda e o marido começa a tossir com aquela bronquite crônica, e ela diz: pai, meu pai do céu, ela pensa, não fala. Ah, se eu casasse com fulano em vez de casar com esse traste, que é o marido que tem bronquite. Então, milhões de lares podem ser comparados a trincheiras de luta, em que pensamentos guerreiam pensamentos. Nos círculos, André Luiz, falando sobre a antipatia, nos círculos das recordações imprecisas a se traduzirem por antipatia e simpatia, vemos a paisagem das obsessões transferidas ao campo carnal, onde, em obediência às lembranças vagas e inatas, os homens e as mulheres, jungidos uns aos outros pelos laços da consanguinidade ou dos compromissos morais, se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes entre si. Os antagonismos domésticos, continua ele, os temperamentos aparentemente inconciliáveis entre pais e filhos, esposos e esposas, parentes e irmãos, resultam dos choques sucessivos da subconsciência conduzida a recapitulações retificadoras do pretério distante. Então, gente, olha só, antes de reencarnar, porque quem casou numa boa, usando o livre-arbítrio, sem nenhum revólver, porque antigamente fazia alguma coisa errada, tinha um revólver do delegado e era obrigado a casar. Mas hoje não. A gente casa pela arma do livre-arbítrio, do encantamento, não é? O jovem, no meu tempo, a gente ficava noivo, né? Hoje é ficar, né? Substituiu a palavra. Então, a gente ia para a casa da noiva, a noiva se apresentava da melhor forma possível e era um encantamento de um lado e do outro. Ele dizia: é a princesa que eu sempre quis. E ela também olhava, até ele tinha o cuidado, até no cruzar as pernas e construir as frases, tinha o maior cuidado para não desencantar a noiva. É a princesa que eu sempre quis. Então ele casava na esperança de que ela não fosse mudar. Lê do engano. E ela casava na esperança de que ia mudá-lo. Lê do engano. Então o que acontecia? 2 anos depois, era uma briga só. Está lá no Livro dos Espíritos. Por que as coisas desandavam 2 anos depois? Quando pareciam que eram 2 almas gêmeas. Por quê? Quem acertar? O Jorge paga o pastel ali na cantina. Sabe por quê, gente? Porque a criatura casava com a imagem, aquela imagem do noivado doce, né? Toda. Então, depois de 2 anos, o que a gente deixa aflorar? O que nós somos, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas ranzinzices, não é? Quer dizer, aquilo tudo. Então, mas tem um recurso, a prece. O Zé, que era um espírita lá de Recife, um homem de poucas letras, mas ele estava no 2º casamento, naquela fase que a gente sabe que existe aí fora. A gente sabe que existe aí fora essa fase, né? Que um dizia A, o outro dizia B. Um dizia que estava frio, o outro dizia que estava calor. Enfim, um dizia para abrir a janela, o outro dizia para fechar. Então ele um dia foi para o fundo do quintal, na bananeira, e: Senhor, um domingo de manhã, eu não aguento mais a Zefa, que era a mulher dele. Ela vive arengando comigo, todo momento é uma arengação só. Dá um jeito nela, eu prometo que se eu for errado, eu vou me mudar, porque a prece dele era sincera, era honesta. 2 dias depois, a Zefa chega para ele: Zé,
Eu não vou mais arengar com você. Olha que beleza, né? Ele ficou curioso de saber. Mas por que, Zé? O que houve? Olha, foi a noite toda aquela arengação no meu ouvido. O Zé tá certo, para de arengar com ele. Então, ó, é um remédio que vocês podem até dizer para outros aí fora, né? Agora, se não surtir efeito, que tem alguma coisa fraca na prece. Então, onde é que eu estava mesmo? Aqui. Acho que eu vou ter que começar de novo, Mayra, porque a minha palestra é decorada. Até umas 10h30, né? Dá para... Não tem Olimpíada ainda para ver, né, Jorge? Bom, os antagonismos domésticos, já falamos isso, Então, vale lembrar, reparação quer dizer o ato, processo ou efeito de retificar-se, de tornar-se reto, alinhamento, correção. Então, olha, o João deixou a Maria falando sozinha no passado. Prometeu uma opção de coisa e não fez. Vai encontrar a Maria do jeito que deixou. Destrambelhada, nervos fora do lugar, daquele jeito. Então, olha, você vai de novo casar com a Maria, até dar um jeito nisso. E o que acontece? O mentor chega e diz, olha, João, olha, Maria, vocês estão sabendo que vão enfrentar uns 30 anos, 40 anos ou mais de turbulência, de diferenças entre vocês. Mas, ó, a regra é paciência, é suportar. Porque vocês prometeram isso, vocês sabiam que é numa recapitulação. É aprendizado, muitas vezes não é resgate, não. Outro dia uma companheira disse, eu não aguento mais a minha vida, eu trabalho, tenho 2 empregos, e o meu dinheiro é contado, não dá para nada, eu não posso fazer nada, quando às vezes sobra um pouco de dinheiro, outro dia sobrou, eu pensei em fazer uma viagem, quebrou, a pia caiu do lugar, eu tive que chamar um homem, o dinheiro que estava guardado para a viagem foi todo. O que acontece comigo? Não, é aprendizado, não é resgate, não. É aprendizado. Você pediu uma vida de lutas, de dificuldades, tudo certinho, tudo calculado para não sobrar nada, para você aprender. Para você aprender a criar força, aquilo tudo. Então, gente, Emmanuel, falando sobre a autoobsessão, diz que aquele ditado, dize-me com quem andas que eu te direi quem és, Emmanuel aumentou o processo. Diga-me o que pensas, que eu te direi com quem andas. Então, o quem a gente pensa são os nossos amigos. No livro Libertação, André Luiz refere-se a 2 casos de autoobsessão. Vamos ver isso. O primeiro deles é de um investigador de polícia que abusou de sua posição para humilhar e ferir. Durante alguns anos conseguiu manter o remorso à distância. Todavia, cada pensamento de indignação das vítimas passou a circular-lhe na atmosfera psíquica, na aura, aguardando o momento de se impor. Este amigo, no fundo, diz André Luiz, está perseguido por si mesmo, atormentado pelo que fez e pelo que tem sido. Permanece dominado pelos quadros escuros durante as arbitrariedades que cometia. Quer dizer, ele sofreu um processo de autoobsessão. Não tinha desencarnado nem encarnado obsidiando ele. Era um processo de autoobsessão pelo que ele fez no passado. A memória é um disco vivo e milagroso. Fotografa as imagens de nossas ações e recolhe o som de quanto falamos e ouvimos. Por intermédio dela, somos condenados ou absolvidos dentro de nós mesmos. São os mecanismos que a justiça divina se vale para retribuir a cada um conforme as suas obras, como foi falado exaustivamente por Jesus. Vai e não peques mais. Olha a lei de causa e efeito. Ele disse à mulher pecadora, vai e não peque mais, para que não te aconteça o pior. Agora vamos abordar um caso que podemos chamar de personalidade antiga cristalizada na criatura. Ou seja, fixação mental. Em sessão mediúnica, André Luiz relata um caso de um
de uma personalidade emergente. Uma senhora em tratamento caiu em pranto convulsivo e começou a falar de uma lâmina enterrada em sua carne, clamando contra o homem que lhe arruinou o destino. A questão é que não havia nenhuma entidade comunicante. Olha só. Ela tinha a imagem e falava como se estivesse sofrendo aquilo, só que não tinha nenhum espírito causando aquilo na reunião mediúnica. Então Aulus, o instrutor, explicou: estamos diante do passado da nossa irmã. A mágoa e o azedume, tanto quanto a personalidade exótica de que dá testemunho, tudo procede dela mesma. Então como é que faz? O obsessor, o algoz, que era uma relação de amor e ódio que os dois mantinham, ele do lado de fora projetou a sua sugestão para ela. Ela, como estava ligado a ele, relembrou. Do que ela relembrou, ela caiu, porque é igual um HD. As nossas reencarnações estão justapostas, não se misturam. Ela então lembrou de uma cena da última encarnação, quando ela vivia com ele. E aí aquela encarnação aflorou na personalidade dela. Personalidade emergente. E qual é o que a gente tem que fazer? Doutrinar normalmente, como se nada houvesse. É o chamado animismo, mas o animismo é uma faculdade do espírito, que a gente não pode. Antigamente se falava mal. Tinha um animismo em reunião de desobsessão, era como se fosse pejorativo. Não. Animismo é uma faculdade do nosso espírito. Então ela deixava brotar aquela lembrança do passado e falava como se fosse um espírito. Só que era a personalidade dela desequilibrada do passado que falava. Ante a aproximação do antigo desafeto que ainda persegue de nosso plano, revive a experiência que lhe ocorreu em cidade do velho mundo no século passado, e entra em seguida a padecer insopitável melancolia, presa ao passado. Nossa irmã imobilizara grande coeficiente de forças do seu mundo emotivo em torno da experiência referida, a ponto de semelhante cristalização mental, haver superado o choque biológico do retorno ao mundo material. Então tem muita gente boa que as depressões, o pânico, o complexo de culpa do passado é superior ao choque biológico da bênção do esquecimento que o espírito traz quando reencarna. E aquilo então fica vivo, fica aceso na criatura, como se fosse muitas vezes um processo de obsessão. Então, olha só, nossa irmã abriu o canal do presente, André Luiz, trazendo o passado para o presente. É assim que muitos casos de animismo que presenciamos nas reuniões mediúnicas acontecem. Existem casos de auto-obsessão que entidades desencarnadas mantêm as vítimas sob efeito de hipnose. Agora vamos ver o processo de um desencarnado tratando o obsidiado pelo efeito da hipnose. Em algum lugar do passado, através de deliberada regressão da memória. Estão aqui enquadrados os mendigos que vivem muito mais no passado, que ainda mantêm o orgulho dos poderosos senhores que foram outrora e, de certa forma, a maioria de nós que vivemos muito mais no passado do que no presente, segundo a orientação dos instrutores espirituais. Nós vimos começar a distribuir uma quentinha uma vez, lá no Leblon, e tinha um rapaz que vendia livros usados na calçada, e tinha um livro do Chico, da Federação Espírita Brasileira, que era o abecedário, pensamentos, trovas, quadras, acompanhando o abecedário. Em Pérolas do Além é o nome do livro. Então, um companheiro pegou o livro e vamos abrir para ver o que cai para nós. Nós vamos começar a distribuir as quentinhas. Aí ele abriu,
título da página, Mendigos, uma trova de Antônio Nobre. Aos mendigos desprezados, não ridicularizei. São senhores despojados dos seus tesouros de reis. Uma vez uma amiga foi dar uma quentinha para um cliente que batia na casa dela sempre, um almoço, ele pediu um almoço, era sexta-feira, era peixe, ele entregou, ela botou o almoço na mesa, ele olhou para ela e falou assim, e os talheres do peixe? Não tem? Ela não soube o que dizer, mas então, veja, um mendigo pediu, reclamou os talheres de peixe. Eu não sei nem comer com aquilo, eu já vi na mesa, mas não sei nem comer. Ele sabia comer, um mendigo, dentro desse caso. Em maior ou menor grau, repetimos os reflexos condicionados estabelecidos em existências anteriores e que hoje ressurgem no psiquismo sob a forma de fortes lembranças, que podem ser detonadas a qualquer momento, a qualquer tempo, influenciando diretamente o nosso comportamento. É aquela história da pessoa viver lá atrás. O ansioso, ou ele vive lá atrás, ou ele vive aqui na frente, no futuro, preocupado com o futuro. Gente, o passado é história, o que vale é o agora, o presente, e o futuro é mistério. Então a gente tem que construir o futuro através das ações no presente, né? Agora vamos ver um caso de possessão partilhada. Olha só que beleza. André Luiz conta o caso de Cláudio Nogueira, nosso personagem, na sala principal, escarrapachado, no sofá ele lia um jornal e fumava. Na antessala, André Luiz viu duas entidades da sombra conversando. De repente, uma delas entrou, abraçou o Cláudio Nogueira e deu a ordem, a sugestão. Beber, meu caro, beber. Nisso que ele recebe a sugestão do Cláudio, ele olha para o bar onde tinha uma garrafa de uísque. O desencarnado, vendo que a sua sugestão foi acolhida, reforçou o pedido, beber, meu caro, beber. E aí ele então levantou, preparou uma dose de uísque e começou a beber. Então, olha só. Cláudio acolheu de pronto a sugestão do desencarnado. Este, então, reforça a sugestão, aquilo tudo, ó, a mucosa pituitária. O que é mucosa pituitária? É aqui, deve ser por aqui, né? São os gorgomilos, né, que falavam antigamente, né? A mucosa pituitária aguçou-se, impregnada do cheiro que vagueava no ar. Cláudio levanta-se e prepara uma dose de uísque. É o preparo, através da sugestão. O desencarnado sagaz percebeu-lhe a adesão tácita e colou-se a ele, olha só. De começo a carícia leve, depois o abraço envolvente, a associação recíproca, uma verdadeira enxertia fluídica. Então, André Luiz relatou, Cláudio, homem, absorve o desencarnado à guisa de sapato que se ajusta no pé, fundiram-se os dois, como se morassem eventualmente num só corpo. Altura idêntica, volume idêntico, movimentos sincrônicos. E aí o outro também reclamou. Ele também era filho de Deus, o outro desencarnado que estava na antessala. Foi lá e reclamou. Eu também quero. Aí ele foi lá e preparou outra dose para o segundo algoz. Mas olha só o que é interessante. André Luiz notou que no íntimo Cláudio encarnado continuava livre. Não experimentava qualquer tortura, a fim de render-se, hospedava o outro aceitando-lhe a direção, entregando-se por deliberação própria. Então, alcoólatra vampiro, aí eu vou falar uma poesia do Honório Armand, tem umas palavras rebuscadas, eu fui no dicionário 12 vezes, mas que retrata, visto do plano espiritual, esse processo, o final desse processo. Alcoólatra vampiro alça a boca debalde, ébrio desencarnado a hedionda sede aguça, íspidos lábios lambe e escancara a dentuça,
Tatei o vidro em vão do frasco verde e jalde. Rápido caça alguém no remoto arrabalde. Alcoólatra encarnado encontra e refuça a goela que se inflama, enrubesce e empapuça. Como a sacar de si mais sede que a rescalde. Agarra-se o vampiro ao bêbado por entre as vértebras do peito e as vísceras do ventre. Toma-lhe o braço e o corpo, estala a língua bronca. Quer dizer, a associação estava feita para beber. A dupla bebe e as tontas na calçada. Cai de borco no chão, estira-se largada, delira, geme, dorme, espolinha-se e ronca. É o processo, a simbiose de encarnado e desencarnado. Por isso que tem gente que vai numa noite e bebe 1 litro de uísque. Se não tivesse o encarnado para sugar aquele hálito vital dali, ele morreria. O fígado não teria condição de filtrar o álcool, a quantidade intensa de álcool que ele estava absorvendo. É por isso que a pessoa bebe uma noite inteira e fica, sei lá, não vou dizer sóbrio, mas vai para casa tudo normal. Félix, o instrutor, André Luiz queria separar, ficou apavorado, queria tirar os 2 desencarnados dali. Olha o que Félix falou. O instrutor descartou qualquer possibilidade de expulsar as companhias de Cláudio, principalmente porque o dono da casa os tinha à conta de sócios estimáveis, amigos caros. Em desobsessão, a violência não é recomendada. Depois nós não podemos esquecer que a responsabilidade tem o tamanho do conhecimento. Então, meus amigos, é por isso que a gente vê muitas vezes aquele casal, ele bate na mulher, a mulher arranha ele, e aí eles voltam no maior amor, estão sempre juntos, brigam-se, arranham, mas estão sempre juntos. Sabe por quê, gente? Porque existe um elo que liga, existe um elo ligando a mulher ao homem, fazer assim, fica melhor, a mulher ao homem. Esse elo que é afinidade de vícios, paixões. Porque é turbulento, não é uma coisa boa. Então eles se ligam através das paixões e dos vícios. Então é uma simbiose perfeita. Tinha até umas quadrinhas sobre isso, mas eu esqueci de trazer. Então diz André Luiz, ressaltando a palavra reveste de suma importância para o dia a dia, o reflexo condicionado específico. O hábito é entendido como cristalização desses reflexos. Quer dizer, você deu origem ao hábito, você cristalizou. Assim, uma conversação, um livro, um espetáculo artístico, um conselho representam agentes de indução. Olha só. Então, aquilo que a gente vê na televisão, aqueles quadros de violência, de obscenos, aquilo tudo, tem gente que se alimenta e se realimenta daquilo. É um processo de indução. E uma hora ele vai automaticamente se ligar a alguém para dar vazão àquele quadro, àquela cristalização. Quando lemos um jornal, escolhemos a seção que mais nos agrada, o problema da afinidade. Aqueles que gostam de noticiário policial escabroso ou de sexo promíscuo vão selecionar os sucessos mais lamentáveis, isso é André Luiz falando, ou as imagens mais excitantes, conforme o seu campo de interesse. O que vai ditar para onde nós vamos é o nosso interesse, o campo do interesse. Procurando compartilhar com outras pessoas que têm predileção pelas mesmas escolhas, reforçando assim as emoções inferiores inerentes a esses assuntos, por conta do reflexo condicionado. Então é isso. Uma pessoa que é sistematicamente crítica do comportamento alheio, ela vai ter do seu lado espíritos que adoraram quando estavam na Terra a crítica.
Aqueles que são impulsivos, que são dados à irritação com muita facilidade, vão encontrar espíritos que vão estimulá-los à irritação constantemente, porque eles são assim. Então, tudo que a gente faz no campo do sentimento, no campo da emoção, da ação ou da palavra, sistematicamente, os nossos amigos vão ser aqueles. Então, não adianta vir ao centro espírita se a pessoa não muda. Se a pessoa não muda, não há centro espírita que dá jeito. O espiritismo não muda ninguém. Ele esclarece a pessoa. Ele nos dá a ferramenta de mudança. Existia no tempo de Kardec um rapaz, que ele era colérico, ele era bom filho, bom religioso, bom profissional, mas ele se irritava com a maior facilidade. Se ele chegasse no escritório dele e procurasse algum livro, alguma coisa, e não achasse, ele quebrava tudo. Está lá em Kardec, na Revista Espírita. Se não me engano, é o 2º volume. Então, vocês leiam os 15 volumes da Revista Espírita que vão encontrar esse caso num dos volumes. Um dia, a tal ponto que um dia a mãe dele entrou no quarto, quando ele estava dando um ataque desse, e ele falou, saia daqui, senão eu te mato. Para a própria mãe. Gente, com 3 meses de espiritismo, era manso. Nada o fazia exaltar. Olha só, o poder da doutrina espírita, quando a criatura tira daqui e bota aqui, não é? Quer dizer, então, se ele fez isso, nós também podemos. Se ele fez isso, a criatura que é impaciente, que tem reiteradas quedas no campo da emoção, pela irritação, pela cólera, ela vai reencarnar e encontrar pessoas que a façam se irritar. Para que ela aprenda, ela tem que se exercitar através do contrário, dos contrários. Ninguém, olha só, e outra coisa, olha, a Terra é um planeta maravilhoso. Não tem planeta melhor para a gente exercitar a prova e a expiação. Tem? Do que a Terra? Não tem. É um planeta maravilhoso. Aqui a gente exercita a prova ou a expiação. Não vai fazer igual aqui. Bom, vamos ver o obreiro da vida eterna. Por conta do reflexo condicionado, diz André Luiz, específico, surpreendemos também vícios diversos tão vulgares na vida social, como sejam a maledicência, a crítica sistemática, os abusos da alimentação e os exageros do sexo. Em Obreiros da Vida Eterna, os instrutores espirituais informam que a metade do tempo dos encarnados é despendida inutilmente através de conversações ociosas e inoportunas. Toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza, dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados. É uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados de quem lhe assume a direção intencional. Então, olha só, Calderaro diz que para conseguir edificação espiritual superior é preciso que a criatura se refugie na moradia dos princípios superiores, fixando-se com frequência nas zonas mais altas do ser, nos lobos frontais, onde aprenderá o valor das concepções sublimes, renovando-se para sempre. Então, olha, para terminar, vamos ver André Luiz, Entre a Terra e o Céu, quando aquela Odila estava praticamente sufocando Zulmira, que Zulmira, obsidiada, ia desencarnar. Então, olha só, não existe dissertação mais pontual, mais clássica e edificante sobre o processo da desobsessão do que esse que nós vamos ver ali, que Clarencio falou. Porque André Luiz, quando viu aquele espírito
estrangulando o outro, quase matando, quis separar. Clarencio não deixou e explicou por quê. Nós vamos ler. A violência não ajuda. As duas irmãs se encontram ligadas uma à outra. Separá-las à força seria a dilaceração de consequências imprevisíveis. Precisamos atuar, olha só, é agora. Precisamos atuar na elaboração dos pensamentos da infortunada irmã que tomou a iniciativa da perseguição. É imprescindível dar outro rumo à vontade dela. Isso é que os benfeitores fazem. Eles tentam estimular outro rumo à vontade do obsessor, porque aí o obsessor muda de foco, larga o obsidiado e vai tratar de outros interesses. Aí a desobsessão clássica, serena, sem trauma, sem violência, acontece, como nós vimos aqui. É imprescindível dar outro rumo à vontade dela, deslocando-lhe o centro mental e conferindo-lhe outros interesses e diferentes aspirações. Então, meus amigos, a regra é essa. A criatura não pense que vem aqui e que ela vai continuar chutando balde, que ela vai continuar reclamando da mulher, da vida, de todo mundo, e o centro é que vai resolver o problema dela. Não, ele tem que vir, tem recursos, N recursos aqui para que a criatura seja estimulada a mudar. Entregar uma quentinha na rua, fazer uma quentinha, ir no local, ir no hospital onde tem pessoas abandonadas que ninguém foi. Um dia uma garota abriu a geladeira, rica, pai rico, e disse: pai, não tem nada. A geladeira estava abarrotada. Passou uns 2 dias, ela abriu de novo: pai, não tem nada. Aí ele pegou o carro, botou ela no carro e levou para o Jardim Gramacho. Naquele lugar que o pessoal faz sopa de papelão, para dar para as crianças. Então ela viu uma senhora assando 4 ratos para dar de comer a 4 crianças. E 4 crianças disputando restos de comida com urubus, baratas, cães e ratos. Gente, a gente não, se a gente pesasse o valor. Uma companheira deu um bolo no sábado passado. Deram um bolo para ela, ela organizou o bolo, ela foi, cortou, deu um bolo para uma criatura. Sabe o que é que o homem da rua falou? É o segundo bolo que eu como na minha vida. O primeiro que me deram estava azedo. Gente, a alegria, as vibrações que esse homem vai passar para ela tem preço. Esse gesto nosso, se repetido, a gente salva a nossa encarnação. E a criatura fica pensando no passado, em ganhar dinheiro, em fazer isso, fazer aquilo, que a mulher é feia, que a mulher não me liga, que é isso e que é aquilo. Trata ela bem, gente. Trata ela bem nessa encarnação para ficar livre na outra. É a chave. Não importa. Gente, é isso, vamos tratar bem. Quando a Marlene começa a me tratar melhor do que ela já trata, eu fico desconfiado. Então, gente, é isso que acontece. Deu um bolo, um pedaço de bolo, o homem ficou feliz. Gente, é o segundo bolo que eu como na minha vida. Custa a gente fazer isso? Não importa se a pessoa, com todo imponente, chegou para o Gilson e falou assim, quando o Gilson estava distribuindo quentinha: qual é o cardápio? Aí, não, é arroz, feijão, angu e carne moída. Então manda. Quer dizer, são os reis que estão ali, perdendo as coroas de princesa, aquilo tudo. Então vamos fazer, gente. Vamos aproveitar o tempo. Eu já falei isso várias vezes, mas eu vou falar de novo, para encerrar mesmo essa arenga, essas ideias mal alinhavadas. A Sheila, que era uma evangelizadora do interior de Minas, cidade pobre, centro pobre,
vidros quebrados, ela evangelizava. Um dia entrou um garoto de 14 anos com um pedaço de pau, de ferro, e batia sem parar. Ela não disse nada, foi se aproximando dele. Um dia ele rasgou os desenhos que os alunos faziam para ilustrar as suas histórias. Aí ela reclamou com ele, ele falou: "Ô, sua burra", o garoto, "você acha que eu não sei desenhar?" Ela pegou papel, deu a ele com lápis, ele fez um Pato Donald perfeito. E aí ele passou a ajudá-la a ilustrar as histórias que ela contava para os seus alunos. E ele parou de bater, ele levava o pedaço de ferro, deixava no chão, mas não batia mais. Aos 17 anos morreu vítima de uma bala perdida. Com 15 anos depois, a tia Sheila estava numa reunião mediúnica numa outra cidade e um espírito incorporou no médium e disse: "Eu estou aqui para agradecer a tia Sheila, porque a tia Sheila me apresentou a Jesus. Hoje eu sou de Jesus." E para provar que sou eu, ele cantou umas historinhas que a tia Sheila ensinava a ele durante a evangelização. Então, gente, nós somos de Jesus. Todos nós aqui. Nós já fomos apresentados a Jesus. E fizemos mais. Nós pedimos serviço a Jesus. E nós fizemos mais. Nós prometemos que íamos fazer. E a misericórdia divina é tão grande que não dá acima daquilo que a gente pode fazer, embora a gente possa fazer mais do que está programado a fazer. Como Chico Xavier fez, 30 livros, fez 494. Então, meus amigos, é isso. Nós podemos fazer muito, basta nós aproveitarmos. Nós temos um valor diário na nossa conta da vida. Todos nós aqui temos um valor diário na nossa conta da vida. Chama-se 86.400 diários, 86 mil, a nosso dispor, para a gente fazer o que quer. Não é real não, viu, gente? São segundos por dia. 86.400 segundos por dia, para a gente fazer o que quiser. Tem gente que adora fazer ressentimento, fazer mágoa, fazer briga. Tem gente fazer prejuízos, fazer inimigos. Tem gente que adora. Tem outros não, que são chamados bombeiros de Deus, como diz Emmanuel. Então, meus amigos, eu encerro falando uma poesia de Leôncio Correia, chamada Desobsessão, para encerrar esse tema. O espírito sem paz chora, clama, esbraveja. Escarnece, injuria, agita-se, esconjura. Fala o doutrinador, com lógica e brandura, entram a sombra e a luz em súbita peleja. Mais um dia, outro mais, e aquele que apedreja, mergulhado no fel de estranha desventura, cede à força do amor e em lágrimas procura levantar-se por fim da treva em que rasteja. Um coração de mãe é convidado à liça, surge a reencarnação, promove-se a justiça, um berço, um corpo novo e as correções austeras. E a desobsessão, em sentido profundo, continua no lar entre a escola do mundo e a dor que redime nossos erros de outras eras. É isso. Obrigado pela paciência.